quero que você agora assista um vídeo que tem a ver com a palestra, com aquilo que a gente vai falar a seguir. Por favor, preste atenção no vídeo. Muito bem. Preste, por favor, muita atenção no que eu vou falar. Não deixe o sono, o cansaço fazer você perder nenhuma das nossas palavras agora. É muito fácil você olhar para frente, você seguir em frente quando as circunstâncias, quando tudo é favorável. Você realmente mostra que é diferenciado quando você mantém-se indo em frente, em busca do seu alvo, das suas metas, justamente quando você tem que ignorar a dor, quando você tem que ignorar os nãos que você ouviu, quando você tem que ignorar os tombos que você levou na vida e deixar tudo isso de lado para olhar para a sua meta, para o seu objetivo. É isso que faz de você uma pessoa diferenciada. E essa é uma marca necessária, indispensável para quem quer ter sucesso na vida financeira e profissional. E num versículo escrito pelo apóstolo Paulo, nós tiramos, embora esse versículo fala da soberana vocação que é a salvação, mas nós também tiramos dele um ensinamento muito profundo para a vida financeira e profissional. O apóstolo Paulo diz assim: mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam,
e avançando para as que estão diante de mim. Você tem que avançar para o que está na frente, diante de mim. Prossigo para o alvo. Mas para você prosseguir para um alvo, você tem que ter um alvo. Se você não tiver um alvo, você não sabe onde você quer chegar. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, é impossível você ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente, profissionalmente, sem praticar os ensinamentos que essa passagem traz, que é você se desvencilhar do peso do passado e ter um alvo, um foco, olhar para frente e prosseguir em busca daquilo que você quer. Mas muitas pessoas não conseguem ter sucesso porque é como se elas quisessem andar para frente, mas olhando para trás. Não tem como você seguir numa direção olhando para trás, você vai tropeçar, você vai cair, porque você não está olhando adiante. Quem aqui tem carteira de motorista? Levanta a mão. Quando você está dirigindo, eu pergunto, você olha mais para o vidro da frente, para o para-brisa, ou você olha mais para o retrovisor? Você olha mais para o vidro da frente. O retrovisor, você até dá uma olhadinha quando você precisa cair para a direita, para a esquerda, para ver se não tem alguém te ultrapassando. Você dá uma breve olhada no retrovisor, mas imediatamente você volta para focar o que está na frente, porque o que está adiante é mais importante do que a visão que fica para trás. Então assim é na vida. Mas tem muitas pessoas que estão dirigindo a empresa, dirigindo a loja, o comércio, os negócios, a própria vida financeira e profissional, como se estivesse com um carro assim, o tempo todo a pessoa está ali no retrovisor. O que vai acontecer? Ela vai bater, porque ela está olhando mais para trás do que para frente. Eu me refiro àquelas pessoas que quando elas param para conversar com outras, elas estão sempre falando mais do passado do que do futuro. Elas falam mais do que já aconteceu de ruim do que dos projetos que elas têm pela frente. Muitas vezes nós paramos para atender pessoas na igreja, e se o atendimento dura 30 minutos, 25 minutos dos 30, a pessoa fica falando do que ela perdeu, ela fica falando daquilo que deu errado, a pessoa fica chorando, lamentando, fica com um sentimento de comiseração, fica falando das frustrações do passado, quando na verdade a pessoa deveria procurar para dizer o seguinte: olha, eu tenho um projeto de fazer isso, eu tenho um objetivo de chegar àquilo, eu tenho uma meta sim, eu queria uma direção, uma oração, porque eu estou com um projeto para abrir isso, para fazer aquilo outro. Mas dificilmente você encontra pessoas que falam de projetos. Na maioria das vezes você encontra pessoas que estão sempre falando do passado, sempre murmurando e lamentando. Eu me lembro do caso de uma senhora que eu atendi anos atrás, que ela havia perdido o marido, e ela chegou para mim e ela falou assim: bispo, eu preciso de uma oração, eu perdi o meu marido. Sabe como foi, bispo? Na terça-feira tocaram lá no portão de casa, e quando eu abri a porta que eu vi que era um amigo do trabalho do meu marido, eu já fiquei apreensivo, eu tive já um mau pressentimento. E quando eu cheguei, ele falou assim: olha, o marido da senhora, ele teve um mal súbito na empresa, a gente levou ele para o hospital, mas ele não resistiu, e ali eu fiquei desesperada. E ela começou a chorar copiosamente, chorar. Eu queria consolar ela, eu falei: senhora, foi terça agora? Ela falou: não, tem 4 anos, bispo. 4 anos? Mas a senhora está chorando como se tivesse... Quando a senhora falou assim, era terça-feira, quando o amigo do meu marido chegou no portão, eu pensei que a senhora estava falando terça-feira agora, senhora. Seria até normal, porque todo mundo sente, todo mundo tem o período do luto, mas a senhora está falando de uma coisa que aconteceu há 4 anos atrás, mas que a senhora está remoendo e vivendo como se fosse essa semana. Siga em frente, ele morreu, mas a senhora está viva. E assim como ela estava sofrendo pela morte do marido, existem pessoas que vivem carregando um peso, porque isso deu errado, e aí fica, aquilo deu errado, porque ouviu um não, tentou isso e não conseguiu. Se você caiu, levanta. Fisicamente eu pergunto, quando você anda, todo mundo aqui, acredito que em algum momento já tropeçou e caiu no chão. Você ficou caído? Você permaneceu caído? Não, caiu, levanta, vai em frente. A vida é assim. Quando você tiver que olhar para trás para lembrar de alguma coisa que deu certo ou deu errado, lembre do seu passado apenas para tirar lição, mas não fique lá. A fé nos arremete obrigatoriamente para frente. A definição de fé, de acordo com a Bíblia, é a certeza de coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê.
Você não precisa ter fé no passado. Como é que você vai ter dúvida do passado se o passado já está escrito? Já aconteceu, é história, ninguém muda, mas o seu futuro está intacto. Repare que a maioria das pessoas na nossa sociedade, elas não sabem o poder que tem na fé. A fé é uma ferramenta que Deus deu para a gente, para escrever o próprio futuro. Você não precisa depender da palavra destino, nem tampouco ficar à mercê da sorte ou do azar. Através da fé você tem o poder de escrever o seu futuro e determinar aquilo que você quer que aconteça. Certeza, fé é certeza de coisas que se esperam. Se eu espero, logo não aconteceu. E convicção daquilo que eu não vejo. Então, a partir do momento que você vive pela fé, então você projeta. Todos os grandes homens de sucesso que começaram do nada. Você sabia que a maioria, eu estava lendo uma matéria que diz que mais de 80% das pessoas ricas do mundo não nasceram ricas? Mais de 80% das pessoas ricas do mundo nasceram numa situação de pobreza, mas elas passaram a projetar. Elas começaram de uma forma pequena, de uma forma humilde, mas elas acreditaram no futuro. Elas colocaram diante delas uma meta e passaram a lutar em função da realização, de alcançar aquele objetivo, de alcançar aquela meta. Eu pergunto, que meta você tem? Nós estamos chegando ao final de julho. Qual é a sua meta para agosto? Ou quais são as suas metas e os seus objetivos profissionalmente, financeiramente falando, que você tem para o mês de agosto? Se você dissesse, bispo, não sei, não parei para pensar. Esse é o problema, quem não sabe onde quer chegar, não chega a lugar algum. Os grandes homens de negócios, eles dividem o ano em mês, bimestre, trimestre, semestre, ano, mas eles sabem, eles têm metas a serem batidas. E eles perseguem essas metas, e isso faz até com que você tenha ânimo. Quando você levanta de manhã e você sabe onde você quer chegar, você tem motivo para pular da cama, para sair da cama, para ignorar o cansaço, o sono, porque você sabe o que você tem que fazer naquele dia, você sabe onde você quer chegar. Pessoas que não têm sonhos, pessoas que não têm metas, pessoas que não têm planos, elas são desmotivadas. Quem está me entendendo, pessoal? Faz assim. Então passe a projetar o seu futuro. Por que na nossa sociedade existe muita procura dessa coisa de previsão do futuro, de pessoas que jogam cartas e etc e tal, aquelas coisas de prever o futuro? Por que as pessoas procuram? Porque elas querem saber o que vai acontecer, mas não precisa. Você quer saber o que vai acontecer? Determina, projeta, escreve. Tudo é possível aquele que crê. Aliás, a Bíblia diz, se projetas alguma coisa, ela te sairá bem e a luz brilhará em teus caminhos. Tudo na vida começa com um projeto. A cadeira que você está sentada aí, antes de se tornar uma cadeira concreta, material, visível, ela foi projetada na cabeça de alguém. O carro que você dirige, que você anda, primeiro ele passou na cabeça de alguém. O avião que cruza os céus, primeiro teve que passar pela cabeça de Santos Dumont. Tudo primeiro começou com um projeto. Quem não projeta não vai realizar nada. Esse é um passo fundamental. Você tem que ter metas e você tem que ter projetos daquilo que você quer realizar na sua vida, para que você seja uma pessoa de sucesso. Essa é uma marca dos vencedores e dos conquistadores. Quem entendeu direitinho, faz assim. E se desprenda do passado. Repare, a natureza, a anatomia do teu corpo aponta para frente. O teu nariz, os teus pés, tudo aponta para frente. Repare que se você sentar na sala da sua casa para assistir televisão de lado e começar a virar a cabeça, daqui a pouquinho o teu pescoço vai estar doendo. É como se o teu corpo estivesse dizendo para você o seguinte: você não foi feito para olhar para o lado, olhe para frente. Quem já teve experiência de ficar com dor no pescoço porque estava olhando de lado? Faz assim. Então todos nós somos assim. É como se o próprio Deus tivesse nos criado com essa predisposição. Se você olhar muito para o lado, tua cabeça, teu pescoço vai doer, porque eu criei você para você olhar para frente, e é para frente que você tem que andar. Quem entendeu direitinho, diga eu. Quem vai prosseguir, diga eu. Fique de pé. Mas qual é o alvo? Eu não sei. Você tem que ter um alvo, você tem que ter uma meta, você tem que ter um projeto, você tem que traçar planos, você tem que colocar isso no papel, você tem que escrever. Você tem que criar um caminho para você chegar a isso.